Boa noite, meus queridos, como é que estamos? Tudo bem? Acabou agora há pouco em Itaquera, Corinthians 2, Cuiabá 0. Resultado excepcional. Era necessário vencer o jogo hoje, era necessário fazer mais 3 pontos nesse segundo jogo em sequência em casa contra time da parte de baixo da tabela, né? Vencemos já o Atlético Goianiense no meio de semana, mas com sofrimento, né? Com um gol aos 42 do segundo tempo, no rebote do goleiro, um jogo que a gente quase se complicou sem ter porquê, né? Um jogo que me deixou assustado, confesso, no meio da semana. Hoje já foi diferente, né? O Corinthians venceu o jogo e não jogamos muito, é verdade, não teve brilhantismo, não foi nada de espetacular, mas foi suficiente para ganhar o jogo e para ter o controle do jogo o tempo inteiro, e isso me deixa tranquilo. O Corinthians que não fez muita coisa hoje, diria absolutamente nada. Aliás, vamos começar pelo começo, né? Que é sempre melhor. Com 2 minutos conseguimos a façanha de tomar um gol do Daverson, né? E mais uma falha do seu Raul Gustavo, né? Raul Gustavo e Piton ali pelo lado. Eita, então vou ter que voltar mais um pouquinho agora, vou ter que explicar a escalação. Então vamos lá, escalação do Coringão para hoje. Cássio, Fagner, Raul Gustavo, Balbuena e Piton na esquerda. Fausto Vera, Duqueiroz, Renato, Roger, Adson e Yuri. Muito bom. E mal começa o jogo, como eu disse, 2 minutos, gol dos caras. Gol anulado pelo VAR, porque o Daverson estava com um pé adiantado. É um desses lances que eu confesso que se eu fosse torcedor do outro time, eu ia ficar puto. O tronco do cara tá até para trás, não tem impedimento, mas o pezinho do cara tá ali. Amém. Que bom que o pé do cara tava ali, o juizão foi chamado e o VAR anulou o gol do Cuiabá, ainda bem. Só faltava começar o jogo já tomando 1-0 e ter que correr atrás, né? O Corinthians fez um bom primeiro tempo? Não fez um bom primeiro tempo. O primeiro tempo se divide em antes e depois do nosso primeiro gol. Víamos fazendo nada. Nada acontecia no primeiro tempo. Até que um lance sensacional mudou a história do jogo, né? O Fausto Vera deu um corte no Daverson que deixou ele no chão. Rolou a bola pro Duqueiroz. Duqueiroz abriu na lateral esquerda com o Roger Guedes. Roger Guedes cruzou o campo inteiro pro lado direito pro Renato Augusto, que de primeira deu um tapa pro meio e o Yuri Alberto entrou de cabeça e fez um golaço. 1-0 pro Corinthians, aos 30 já do primeiro tempo, se não me engano. Um golaço, né? Nada acontecia até então. Mas a partir daí as coisas melhoraram, as jogadas começaram a sair. E deu tempo do segundo gol ainda, um golaço do Roger Guedes, que recebe a bola lá na ponta esquerda, corta pra dentro, sai de um, sai de dois. Golaço. 2-0, o Corinthians vai pro intervalo vencendo por 2-0 e o jogo acabou. O jogo resolvido. Volta do intervalo, perdão. Eis que o seu VP, como sempre, com 10 minutos resolve mudar. E aos 10 do segundo tempo ele tira o Renato e tira o Yuri Alberto. Coloca Matheus Vital e Giuliano. E o que aconteceu, senhores? O que vocês acham que aconteceu? Aconteceu exatamente aquilo que a gente precisava que acontecesse no resto do segundo tempo. Nada, né? Não acontece absolutamente nada. Aliás, aos 20 do segundo tempo, o seu Giuliano perde uma bola na defesa, fica reclamando falta que o juiz corretamente não marcou. Os caras conseguem finalizar, o Cássio faz uma boa defesa. Aos 37, o seu Matheus Vital recebe uma bola pouco para frente do meio de campo, na lateral esquerda. Sai de um, sai de dois, avança, dá a bola pro Roger Guedes, o Roger devolve, claro, ele chuta em cima do cara, não aconteceu nada. Mas foi o grande momento dos últimos anos da carreira do seu Matheus Vital, né? Incrível como com esse cara em campo as coisas não acontecem. E nada aconteceu até o final do jogo, ainda bem, não precisava acontecer mais nada, né? Corinthians vence, portanto, se mantém ali em quarto, mas graças à derrota do Fluminense encostamos um pouquinho, agora estamos um ponto apenas atrás do Fluminense, o Inter venceu mais uma vez. Enfim, em termos de posição na tabela, tá bom, né? Em termos de posição na tabela, tá bom. Era importante vencermos esses 2 jogos na sequência em casa e vencemos os 2 jogos em casa. Para desespero da fiel histeria, né? Que depois do jogo com o América Mineiro tava arrancando os cabelos. Eu não aguento mais. Então tem que ficar entre os 4 do Campeonato Brasileiro, senão não vão pra Liberta, né? Os torcedores de Liberta, né? O Zé Ruela aí que chegou a entrar aqui e falar foda-se a Copa do Brasil, né? O importante é ficar entre os 4 do Brasileiro. Me traumatizou aquilo lá, puta que pariu. Ou seja, como vocês estão vendo, tá tudo nos conformes. Teríamos 2 jogos em casa contra times da parte de baixo da tabela. Jogos pra pontuar bem e voltar pro nosso lugar. Tá tudo certo, né? Porra, Kaká, mas vamos lá, vai, vamos pensar.
Desse jeito aí, jogando essa bola, dá pra ganhar do Flamengo? Dá pra ganhar a Copa do Brasil? Então vamos lá. Não, né? Pensando em termos de bola, mas é aí que tá, não é só isso, vocês vão entender onde eu quero chegar. Pensando em termos de bola, não. Nosso meio de campo continua sendo fraco. Esse 4-3-3 do VP é legal você ter um ponta aberto em cada lado, ter um cara bom como o Yuri Alberto no meio, mas o nosso meio de campo não marca. Qualquer time minimamente bem treinado consegue entrar com facilidade na nossa defesa. E é apavorante pensar que nós vamos pegar o melhor time do Brasil, um time extremamente ofensivo, com essa formação, né? Com esse meio de campo frágil que nós temos, que não protege a nossa zaga. Porra, então não dá pra ganhar? Claro que dá pra ganhar. Qual que é a minha esperança? Minha esperança é a mística, tá? Eu confesso pra vocês. E não pensem que eu tô viajando, não. Faz todo sentido. Se vocês acompanharem comigo, vocês vão entender onde eu quero chegar. O que eu imagino pro jogo da ida? E que é totalmente possível, tá? Eu imagino Itaquera daquele jeito, aquela puta eletricidade, aquela puta vibe, torcida cantando pra caralho. E que o Corinthians consiga fazer aquilo que fez em todos os jogos da Copa do Brasil em casa. Pressão total e gols. Nem quero muitos, confesso pra vocês, eu quero apenas ganhar o jogo. Eu quero apenas ganhar o jogo. Se ganhar no jogo de 1-0 tá excelente. E no jogo do Maracanã, mais uma vez, aposto na mística contrária dessa vez, né? Que aquela torcidinha de pé frio dos Flamengo vai ficar na pressão, os caras precisando fazer o resultado, primeiro passe errado, os caras já começam a vaiar, e quem sabe o Coringão não acha um golzinho, aí puta que pariu, né? Vamos sonhar não custa nada, né? Sonhar não custa nada. E se é pra tentar enxergar uma vitória do Corinthians, o título do Corinthians na Copa do Brasil, eu imagino algo mais ou menos assim, tá? É isso que eu imagino. Dá pra ganhar? Dá pra ganhar. É provável? Repito, não. A probabilidade maior é do Flamengo ganhar, com certeza o time dos caras é melhor, vão decidir em casa, tem tudo pra isso. É possível o Corinthians ganhar? Muito, muito. E quem não acredita, já falei, né? Que suma daqui, né? Meu canal não é pra vocês. É isso, né? A gente só pensa naquilo, a verdade é essa, né? Vamos fazer esses joguinhos do Campeonato Brasileiro aí, mas nossas atenções estão todas voltadas pro dia 12 de outubro. Primeiro jogo da final em Itaquera e depois pro dia 19 no Maracanã. Tá, a ansiedade tá batendo, mas vamos segurar a onda, vamos que vamos. Jogo a jogo, vamos devagarzinho. Antes disso, na terça-feira agora temos o Juventude lá em Caxias, né? E aí depois, se eu não me engano disso, no final de semana, acho que é no outro sábado, o Atlético Paranaense em casa. É isso? Ou é o Atlético Paranaense fora? Porra, boa pergunta, não sei. Acho que o Atlético Paranaense em casa. E aí depois vamos pro jogo contra o Flamengo, né? Então, ou seja, tem tempo ainda, né? Dá pra treinar bastante, dá pro time descansar bastante. Confesso que... Como falar isso pra vocês? Eu já não tenho muitas expectativas em ver muitas melhoras do time em campo no que diz respeito a mudanças táticas e posicionamento de jogador, que é uma coisa que eu venho batendo aqui, falando pra vocês. Me incomoda esse nosso meio de campo que não marca. Me incomoda ver Duqueiroz em campo. Me incomoda porque o Corinthians não marca, não morde e dá liberdade para os outros times, né? Isso já deveria ter mudado. O VP tá ali, o VP não chegou ontem, né? Isso é uma coisa que já vem desde o Silvinho, é verdade, que o VP foi incapaz de mudar. O meio de campo do Corinthians não protege a nossa defesa. E muito tempo já passou, né? Já faz um tempo que encontramos nosso time titular, que é esse daí que vem jogando mais ou menos. E isso é uma coisa que não muda, né? Então, por que achar que vai ser diferente até o jogo contra o Flamengo? Eu já tô, confesso pra vocês que eu tô perdendo as esperanças, tá? Nesse aspecto, não me entendam mal, nesse aspecto. Dá pra ganhar dos caras? Repito, dá. Tá? Mas eu queria ver o Corinthians mais firme, entendeu? Queria ver um time mais sólido, queria ver o time do Corinthians marcando, queria ver os volantes ali. Ah, não precisa ter um Ralf mais, o futebol mudou, tá bom, mas que seja um posicionamento de Ralf, que seja uma postura de Ralf. Ou seja, no sentido de não deixar o time adversário entrar pelo nosso meio trocando passes, como acontece muitas vezes, né? E pega a nossa zaga desguarnecida, é uma merda. Isso me deixa muito preocupado, isso me deixa tenso, é uma coisa que eu achei que essa altura já deveria ter sido corrigida e não é corrigida. Ou seja, vamos acreditar que é porque sim, entendeu? Porque é o Coringão, é a nossa camisa, vamos que vamos e nós é foda. É isso. Então o que eu tenho pra falar pra vocês é isso. Ou seja, o jogo de hoje, mais um jogo ruinzinho, né? Mas bastou um lampejo do time ali no primeiro tempo pra liquidar o jogo. E depois no segundo tempo não fazer porra nenhuma, gastar o tempo, deixar o tempo correr e conquistar 3 pontos, que era o mais importante, né? Aliás, não era o mais importante. Nós também queremos ver desempenho, né? É importante ver o time bem para dar confiança, né? Isso é difícil de ver. Foda-se, já abri mão. Não precisa disso. Que no primeiro jogo da final contra o Flamengo seja aquela coisa, pressão total, torcida daquele jeito, entendeu? Que o time entre daquele jeito e vamos que vamos. Dá pra acreditar, né? É isso. Que mais, senhores? Que mais? Vocês viram o Ramiro hoje?
Maldade minha, né? Puta que pariu. Olha, eu queria parabenizar o Renato Gaúcho por ter conseguido ganhar uma Libertadores com o Ramiro como titular. Eu tenho até uma certa curiosidade assim de pegar alguns jogos do Grêmio e assistir. Porque é meio inacreditável, né? Você fala pra mim que olha, você tá vendo esse cara, é o Ramiro? Esse cara era titular do Grêmio, do time do Grêmio, campeão da Libertadores. Eu diria mentira. Não tem como, né? Como ele é horroroso, mano. Ele deve ser um cara esforçado, ele deve ser um cara do bem, ele deve ser um parceirão pra tomar uma, ele deve ser um cara sensacional, mas ele erra tudo. Tudo. Teve um lance ali no segundo tempo dentro da área que foi uma coisa bizarra. Ele chuta a bola pra cima, ele espana, a bola volta pra... Puta que pariu, mano. O que é o Ramiro, né? O Ramiro e Vital em campo, olha, é pra pagar meus pecados, mas eu devo estar tirado pedra na cruz mesmo quando era criança, alguma coisa errada eu fiz pra aturar Matheus Vital e Ramiro, mas enfim. Vamos que vamos, deu tudo certo, né? É isso. Heróis, tenho que agradecer. Heróis, galeria de heróis, né? Aqueles que contribuem com dinheiro pro canal, muito obrigado mesmo para todos vocês. Seu Danilo César Fonseca, Danilão, muito obrigado, Danilão. O Maicon Oliveira, o Vinícius Henrique mais uma vez, o Camilo Rodrigues, esse é monstro, e o seu Edson Martins, muito obrigado a todos vocês que me ajudam, tá? Obrigado mesmo. Um salve especial pro meu querido Mário Teodoro, do grupo Jogos do Corinthians. É nóis, falei que ia mandar um abraço pro pessoal do grupo, tamo junto, muito obrigado. E é isso aí. E eu não poderia deixar de comentar aqui hoje com vocês, antes de encerrar o vídeo. Isso aqui é um canal de Corinthians, tá? O negócio aqui é falar de Corinthians, é comentar o Corinthians. Mas hoje teve a final da Grande Sula, né? Da Sul-Americana, que é, como vocês sabem, a segunda divisão da Libertadores, né? Tem gente que se esforça para dar um baita de um valor para esse campeonato medíocre. Eu não caio nessa, tá? Eu não caio nessa. Os 8 primeiros do brasileiro costumam ir para Libertadores. O time que vai para a Sula é aquele que não caiu, né? Praticamente isso. É só não ser rebaixado no brasileiro que você vai para a Sula. Se a Sula fosse boa, não era a Sula, né? E como vocês sabem, o São Paulo Futebol Clube, o glorioso São Paulo Futebol Clube, jogou hoje a final da Sula contra o Independiente Del Valle. São Paulo que na Sula passou, se não me engano, por Ceará nos pênaltis, foi isso? Ou Fortaleza, sei lá. Passou pelo Atlético Goianiense na semifinal e fez a final contra o Del Valle. Del Valle, se fosse bom, senhores, se o Del Valle fosse bom, estaria jogando a Libertadores, não estaria jogando a Sula, né? E o São Paulo perdeu. Pra falar, não tô aqui pra esculachar o São Paulo, tô aqui pra falar sério. E o São Paulo conseguiu a façanha de perder de 2-0 pro Independiente Del Valle. Sim, o que nos diverte a nós corintianos, não vou ser hipócrita, dizer que São Paulo é Brasil na Sula, não. São Paulo é São Paulo, né? E como bom rival que sou, torço contra sempre, até por respeito. A minha melhor maneira de demonstrar respeito pelos meus rivais é torcer contra, né? E como torci hoje. E quando acabou o jogo do São Paulo, eu coloquei na ESPN Brasil para ver a repercussão, queria ver o que o pessoal ia estar falando, né? E tava lá o tal do Pedro não sei o quê, professor Celso Unzelt, porque eu tenho um respeito enorme, Jean Oddi, quem era o outro? E André Kfouri, e o mediador lá cujo nome eu esqueci. Eu tô achando que os caras vão falar o óbvio, né? Do fiasco do São Paulo. Porque o nome é esse, né? Fiasco do São Paulo. E os caras falaram que não é vergonha nenhuma perder a Sula, que o Independiente Del Valle é um time bom, que não é problema nenhum perder o Independiente Del Valle, que é importante que haja continuidade do trabalho do Rogério, que se formos ver, o São Paulo está a apenas 5 pontos do G8 do Campeonato Brasileiro, ou seja, pode ser que se classifique para a Libertadores. E eu ouvindo aquilo pensando, será que ninguém vai ter coragem de falar o óbvio, aquilo que todo mundo está vendo, aquilo que está bombando nos grupos de WhatsApp, aquilo que todos nós, corintianos, são paulinos, palmeirenses, estamos falando, né? Que é a saber que foi um fiasco o que aconteceu hoje, né? Então, se a turminha engravatada da ESPN Brasil não tem coragem de falar, eu vou falar, olha, um fiasco que aconteceu hoje. O torcedor do São Paulo deve estar puto, e com razão. Na minha humilde opinião, a derrota do São Paulo hoje é tipo uma cerejinha, né? É a cereja do bolo de uma fase, da fase mais medíocre da história do São Paulo que eu já vi. Eu confesso pra vocês, nem nos meus melhores sonhos eu imaginava um dia ver o São Paulo tão ridículo quanto o São Paulo acabou se tornando. O grande São Paulo, o campeoníssimo São Paulo, por quem juro, eu tiro de freguês, tiro meu sarro, porque merece, é justo. Mas tem um respeito enorme, né? É um time extremamente glorioso. São Paulo foi campeão brasileiro em 2008, foi tricampeão brasileiro, né? 6, 7, 8. E aquele foi o último grande título do São Paulo. São Paulo ganhou a mesma Sula em 2012, aquele joguinho que nem terminou contra o Tigres, campeonato de quinta categoria.
São Paulo ficou sem ganhar o Campeonato Paulista de 2005 até o ano passado, quando ganhou o Paulista, que pro Corinthians não agrega mais nada, pro Palmeiras não agrega mais nada, mas pro São Paulo valeu assim final de Copa. Os caras choraram, né? O Muricy chorou, os jogadores choraram depois que o São Paulo venceu o Palmeiras naquele Campeonato Paulista. Ou seja, o passado recente do São Paulo é uma coisa assim horrorosa, né? Horrorosa. Mas quando você chega numa final de Sula, é pra ganhar, né? É aquele título que assim, se você ganhar, o nego vai falar, não vale lá essas coisas, mas legal. Mas se perder, o mundo cai na cabeça, né? E é justo que o mundo caia na cabeça, né? Que quem diria que o São Paulo viraria isso daí, né? Quem diria que a camisa do São Paulo por si só não seria capaz de vencer o recém-fundado Independiente Del Valle, que nem torcida tem. Você vê, hoje o jogo foi em Córdoba, só tinha São Paulino no estádio. Puta que pariu. Não, eu não tô triste não, é claro que eu tô feliz, pô, como rival eu sou obrigado a tirar meu sarro, etc e tal, mas eu só queria registrar aqui até de maneira honesta, né? Porque depois do que eu vi na TV os hipocritinhas falando aí, acho que alguém precisava falar a verdade pro torcedor São Paulino, se é que tem algum aí do outro lado, né? Fiasco. Fiasco sim. É pra ficar puto sim. O torcedor São Paulo tem razão pra estar revoltado e não é pouca coisa não. E é isso. Dale Del Valle. Foi louco. É isso aí, senhores. Com o registro feito, fico por aqui. Um grande abraço pra todos vocês. Voltamos então na terça-feira, né? Pra falar de Juventude e Corinthians. O jogo vai ser lá em Caxias. É isso aí. Bom final de semana a todos. Abraço e vai Corinthians.